ideia é essa. Vocês já colocaram 50 ml de água, né? E nós vamos colocar agora uma solução de caráter básico dentro dessa solução, né? Dentro da água que vocês colocaram. O que vai acontecer, né? Essa solução eu não posso colocar ela inteira dentro da bancada de vocês, ou melhor, na solução de vocês, porque senão vai ficar uma concentração muito grande da espécie química básica. A solução que nós vamos colocar aqui é uma solução de hidroxódio, né, 0,1. Então vou colocar umas 5 gotas. Tá? Então para dar um pouquinho mais assim, aumentar a concentração do NOH, ver o efeito. Então, a solução, vocês podem observar aí que ela está incolor, né? Mudamos a cor? Não. Outro não. NOH que é solucionando. Isso é água destilada, será? É. Isso é água destilada de verdade? Ué, tá escrito aqui, né? É porque as últimas vezes era água normal. Eu prefiro acreditar, né? Não tá escrito. Aí eu pus isso na minha mão. E aqui também, né? Gente, Pus muito. agora, qual que é a ideia? Nós vamos adicionar um indicador denominado de fenolftaleína. Já ouviram falar nesse tipo de indicador? Sim. Ela é famosa, porque é um indicador muito utilizado. A fenolftaleína, quando em um meio básico, tá, ela vai apresentar uma coloração rosa ou rosada, né? Coloração, cor é rosa, coloração rosada. Então, se a gente coloca a fenolftaleína, como a gente colocou, né, o hidróxido de sódio, dá para ver que ela fica com uma tonalidade mais rosada. Se a gente homogeneizar a solução, ela fica com uma intensidade assim, bastante rosa, tá vendo? Então a fenolftaleína ela apresenta essa característica. Duas gotas, é. Então, na hora que gotejar, tem que fazer a homogeneização da solução, tá? E agora, depois que a gente coloca essa solução de fenolftaleína e a solução ela fica É só dois? rosa, só 2 gotas. Nós vamos verificar se o gás carbônico que nós liberamos da nossa respiração, ele apresenta caráter ácido ou não. Já vou adiantar, a fenolftaleína em meio básico, ela fica rosada. A fenolftaleína em meio ácido, ela vai ficar incolor. Na verdade, tá, gente, para ser mais específico, mais exato, a fenolftaleína com pH, né, menor do que 8, ela já fica incolor. E olha que interessante, quando a gente chega no pH 8, a fenolftaleína fica levemente rosada. Quando a gente vai aumentando a concentração de hidróxido de sódio, de hidróxido, melhor falando, ou do hidróxido de sódio, que é a espécie química básica, e aí o pH ele vai aumentando, a intensidade da coloração da fenolftaleína ela vai o quê? Aumentando, vai ficando cada vez mais rosa. Então quanto mais próximo nesse caso, né, de 8, mais vai ficar um rosa mais leve, quanto mais próximo de 14, ou seja, um pH mais elevado, mais forte ele vai ficar. Então podem começar a soprar, por gentileza aí. Para começar a soprar, eu tenho que passar para vocês o canudinho, né? Vamos lá. Vai acontecer o quê? Peraí, ó o canudinho, tchau. Ó, que vocês têm. Porque não tinha ninguém sentado nessa bancada. Ai, não, hoje Não tá acontecendo nada. minha mãe sempre falou que você pode de coração fazer isso. Pode continuar? Quando ficar rosa, pode parar, né? Até quando ficar incolor. Até quando já incolor? Meu Deus!
É em contato ou não? Sei, com a joia que tá, né? Ah, então vai ser em contato. Pode ir. Então, vamos ver o que aconteceu até ela ficar incolor. Vamos ver. O quê? Já ficou incolor? Marcos, o fato de a gente soprar durante um período maior de tempo vai soltar mais anidrase, não vai? Sim. Então a gente não pode ficar... Não, aí quanto mais tempo você mantém, mais você vai liberar gás carbônico nesse caso. Por isso que se fosse assim, bem devagarzinho, não ia... Não, aí você ia expelir menos gás carbônico e aí geraria menos ácido carbônico, nesse caso a solução, demoraria mais tempo para a solução ficar ácida, que no caso seria incolor. Entendi. Tá bom? Fica por mais tempo. Fica, segura o ar, vai. E vai. Segura o ar não, né? Isso. Respira, pelo amor de Deus. Perfeito. Esse é lindo. Gente, só para a gente discutir, por que essa solução ficou incolor nesse caso? O óxido que a gente está liberando na respiração, que é o gás carbônico, tá? Ele é um óxido de caráter ácido. E esse óxido de caráter ácido, ao ser solubilizado em água, vai gerar como produto ácido carbônico. Tá? Então, se eu representar a reação aqui no quadro, que vai ficar mais fácil, gás carbônico sendo liberado na respiração. Quando ele é borbulhado na solução que apresenta água, né, no caso é uma solução de hidróxido de sódio, mas vai ter água nesse caso, ele vai gerar como produto aqui o ácido carbônico. E já vai estar solúvel. Mas e aí, Marcos? Gerou o ácido carbônico e por que a solução fica incolor? Esse ácido carbônico, ele vai deparar, né, com a espécie química básica que nós adicionamos na solução, que é o hidróxido de sódio. E aí nós vamos ter uma reação que vai acontecer entre um ácido e uma espécie química básica, ou uma base. Então, a reação entre esse ácido e essa base gera um produto, um sal, né, que vai ser nesse caso o carbonato de sódio e água. Professor, Essa mas eu não tem, tipo assim, como formação, não tem grau de deposição de alguma coisa não? Ou tipo assim... Boa pergunta. Então, quando a gente tem a deposição de alguma substância, é porque o sal, nesse caso, é um sal pouco solúvel. Neste caso aqui, é um sal que vai ser um sal solúvel, tá? Então, o carbonato de sódio, nessa quantidade que está sendo formado, ele é um sal solúvel, ele está na forma solúvel, tá? Então, existem sais que são gerados que vão ser pouco solúveis, mas esse aqui é solúvel. E libera com produto aqui também moléculas de água. Então, essa reação aqui, olha, vai gerar um consumo da espécie química básica. Então, se a gente observar aqui a fenolftaleína, ela vai apresentar uma coloração rosa numa escala que vai de 8, deixa eu colocar aqui, ó, numa escala que vai de 8 até 14. Então, ela aqui vai ficar com coloração rosada. Mas abaixo de 8 até, deixa eu só fazer aqui um desenho melhor. Então, abaixo de 8 até 0, aqui a gente vai ficar com a coloração nesse caso, ou melhor, com ausência de cor, seria incolor. Ela se torna incolor em meio ácido ou levemente básico ou levemente alcalino. Tá? Então a gente conseguiria perceber se o meio é mais básico ou menos básico pela tonalidade ou pela intensidade da coloração da fenolftaleína? Conseguiríamos. Uma tonalidade de uma fenolftaleína um pouco mais clara, ela estaria com um pH levemente alcalino, levemente básico. Uma tonalidade mais intensa, nós teríamos uma fenolftaleína, né, com uma intensidade maior. Mas por que você mostra isso pra gente, Marcos? Qual que é o objetivo? Isso aqui é importante porque o próprio gás carbônico que nós produzimos na nossa respiração, ele é responsável por gerar uma das espécies químicas, que no caso é o ácido carbônico, que vai fazer a regulação do pH sanguíneo. Então, nós, no nosso corpo, é claro que essa solubilidade não é tão rápida assim. Para isso, a gente tem algumas enzimas, e a enzima que ele tem no nosso organismo que facilita essa solubilização chama anidrase carbônica. Essa anidrase ela vai ter o efeito, então, de promover a solubilização, geração do ácido carbônico
que ele se depara com um sal de caráter anfótero, que é o bicarbonato, e gera uma solução tampão. Eu já tinha até mostrado isso para vocês, né, durante a aula teórica, até a Manuela tinha me questionado isso, que o que é o efeito dessa solução tampão? A solução tampão ela pode ser uma base com um sal ou um ácido com um sal, que a gente chama de sal conjugado, que vai ter o caráter oposto a ele. Então, se você coloca uma solução ácida ou um reagente ou uma espécie química ácida e vem com seu sal conjugado, né, que é um sal de caráter básico, quando comparado ao outro, esses dois componentes químicos vão fazer um efeito de regulação do pH. Como? Eles vão ser capazes, se o pH, né, ele nesse caso eleva, ou seja, o pH vai ficando mais alcalino, quem entra nesse caso como papel para controlar esse efeito seria quem? O ácido. Então o ácido ele vai liberando íons H+, para justamente não deixar com que o pH se torne um pH tão alcalino. Então ele diminui o aumento do pH, ou controla o aumento do pH. A mesma coisa vai acontecer se o pH estiver também abaixando muito na solução. Se o pH estiver reduzindo, o que acontece? O sal, que nesse caso é o bicarbonato, que ele vai ter um caráter básico, quando comparado ao ácido, ele vai fazer um controle. Ele vai diminuir, nesse caso, né, a redução do valor do pH. Então ele controla o pH, né, para ele não reduzir muito. Então esse efeito vai acontecer simultaneamente com essas duas substâncias químicas. Por isso que por isso que a gente respira, né? A respiração ela tem Isso seria um efeito fundamental. Oi? Isso seria entre ácido e sal e base e sal? Base e sal, exatamente. Né? Seria esse efeito que está acontecendo. Beleza? Pronto?